Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Olha nós aqui de volta com mais um Imperdíveis do Mês, a curadoria de milhões do Senta que lá vem spoiler, que não só economiza o seu tempo na busca por filmes e séries, como dá um belo de um pé na bunda na ditadura dos algoritmos. Eu sou o Renato Sansão e o único spoiler do programa de hoje, minha gente, é esse aqui. Hoje a gente tá mais recheado que croassonho, de tanta dica que pra escolher a melhor, já digo que vai ser páreo duríssimo. Dizem por aí que o nosso line-up tá inclusive melhor que o da Taylor Swift, e eu vou chamar aqui o nosso Swifteiro, Marcudo. Ele gosta. Que vai comprovar isso aí. Fala aí, Marcudo. Fala, Sansa, pessoal. Tá muito melhor, até porque dá pra ver com mais conforto, né? Muito bom. Ó, hoje com a gente aqui também a presença das gêmeas de luta do SQLVS, Paula Chileguel e Lari Trevisan. Como é que vocês estão, meninas? Eu tô feliz de voltar a gravar com a minha gêmea Lari, que inclusive é uma honra ser chamada de gêmea. Fazia tempo que a gente não gravava junto, o que significa que esse programa só pode ser muito especial. Fazia, vai ser bom demais. Gente, fechando a nossa sauninha aqui desse novembro, temos Thiago Costa, o professor de cultura nerd desse podcast, Hey Teacher, Leave the Kids Alone. Fala, Sansa, fala, galera. Estou aqui com os Founding Fathers desse podcast. Uma coisa louca. Melhor impossível. Bora! Olha, e por falar em Founding Fathers, né, a gente lembra aqui que Rafinha Veste Prada, especificamente hoje, está numa vernissage no topo do Hotel Unique e não pôde comparecer por aqui, mas deixou um áudio gravado com muito amor e muito carinho, com uma dica deveras valiosa pra você. Bom, e antes da gente começar aqui com os nossos imperdíveis de novembro, eu relembro pra você que as nossas dicas são 100% gluten free e 100% spoiler free. Então aproveite aí pra seguir e curtir a gente no seu tocador favorito, dar 5 estrelinhas e espalhar a palavra pra todo mundo receber aqui os nossos imperdíveis em primeira mão. Certo, Rogerinho? E vamos que a peteca não pode cair! Olha, a primeira dica de hoje é uma dica polêmica, porque eu sei que não tá sendo bem recebido pela crítica, mas o público tá com mais de 90% de aprovação no Rotten Tomatoes e em outros indicadores de nota. Eu vou falar de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que acabou de chegar nos cinemas brasileiros. Gente, o filme vai contar a história a saga que a gente já conhece lá com os 4 filmes, Jogos Vorazes, Em Chamas, Esperança e etc. Há vários anos depois, agora, eles lançam a história do presidente Snow 60 anos antes daqueles acontecimentos, quando um jovem Coriolanus Snow, interpretado pelo Tom Blythe, que faz a série Billy the Kid lá no Paramount, vai dar vida aos pequenos dramas do início da carreira do nosso presidente Snow, quando ele passa a se tornar o mentor de Lucy Gray Bird, que é o tributo feminino de Distrito 12, lá no início dos Jogos Vorazes. A gente vai acompanhar a história desses dois, tanto o Coriolanus como a Lucy Gray, tentando achar uma forma de ganhar os jogos, tentando se conhecer e tentando começar a vida num ambiente, digamos assim, hostil. Para mim, a história é extremamente intrigante, porque a gente vai ver a formação do caráter do presidente Snow, quais foram os acontecimentos que levaram ele a ser quem ele é. A gente passa a entender um pouco mais da história de Panem e o início dos jogos, quem foram os idealizadores dos jogos, e a gente passa a ter um contato cada vez maior também com a moral por trás da história. Eu não poderia deixar de destacar aqui a presença da querida Viola Davis, que como sempre tá pontual e ótima, e do Peter Dinklage, que também tá excelente como o reitor ali do nosso Coriolanus e que vai ter uma história com o pai dele. Enfim, eu não quero dar muitos spoilers, só o que eu posso dizer para quem é fã da trilogia como eu, vá aos cinemas, assista, se prepara, porque são 2 horas e 40 de filme, mas que são muito bem trabalhadas. Eu não assisti ainda, eu tava comentando com o pessoal que eu vi os 4 primeiros filmes no cinema, achei legais na época, mas eu não tava muito empolgado com essa frequência aí, mas pelo que disse a Paulinha e pela Viola Davis, eu acho que vou dar uma chance.
Eu vou recomendar o filme Nyad e vou soletrar para facilitar NYAD, que está disponível na Netflix e é dirigido pela Elizabeth Chai Vazarhelyi, conhecida pela direção de documentários como Free Solo e Vida Selvagem. Aqui em Nyad, a gente acompanha a história inspirada em fatos reais da nadadora Diana Nyad, que é uma personagem que lá no auge dos seus 60 e tantos anos está tentando realizar o sonho de atravessar em mar aberto de Cuba até a Flórida. Haja condicionamento físico, fôlego e determinação. Eu preciso dizer que eu fiquei muito envolvida, tanto com a beleza das paisagens, com a premissa de superação de sonho, e me perguntando, enquanto eu assistia, até que ponto uma pessoa está disposta a ir para conquistar um sonho. Claro que também precisa de um trabalho em conjunto e são necessárias muitas pessoas especialistas para contribuir aí durante esse caminho. E no elenco, a Diana é vivida pela Annette Bening, e quem dá a vida técnica é a Jodie Foster, e as duas estão incríveis nos seus papéis. Inclusive, eu acabei assistindo alguns vídeos no YouTube, e as personagens que elas retratam é impressionante o quanto elas estão parecidas, assim, a similaridade é incrível. Eu recomendo muito, eu adorei a experiência. Lari, eu fiquei muito curioso porque são duas atrizes grandes, né? E quando eu vi isso lá na Netflix, não tava o algoritmo, esse safadinho, não me indicou. Eu vi ali navegando. E aí eu falei, peraí, né? Estamos falando de gente grande aqui. E aí agora que você deu a dica, não vai ter jeito. Já coloquei na lista. Eu vi que uma das roteiristas é a própria Diana Nyad, né? Isso dá uma credibilidade para a história. Eu também vi que tem especulações de indicação pro Oscar para Annette Bening por esse papel. Então eu tô bem curioso também. Olha, não me surpreenderia em nada se ela fosse indicada, tá? Porque eu amei ela no papel. Para mim as duas estão muito bem, mas a protagonista rouba a cena de verdade. Bom, agora eu vou falar de Corpus, uma minissérie britânica que estreou na Netflix mês passado. A gente acompanha a investigadora Sahara Hassan de Londres, que um dia vai policiar uma manifestação e vê um rapaz armado, vai atrás dele e acaba encontrando um corpo de um homem nu com um tiro num dos olhos. Isso é em 2023. Em seguida a série volta para 1890 e a gente vê outro investigador encontrando o mesmo corpo no mesmo lugar. E vão ser 4 investigadores, os outros em 1941 e 2053, todos achando o mesmo corpo. E a gente passa a acompanhar as consequências disso nas 4 linhas temporais. Eu sei que pela questão dessas linhas temporais, por ter passado, presente e futuro, fazem uma comparação com Dark, mas enquanto em Dark a gente precisava assistir com um guia para saber quem era quem, aqui é muito mais fácil de acompanhar, os núcleos são bem definidos, eu não me perdi em nenhum momento, o roteiro é muito bem construído, mas são muitos fios para costurar, então acontece de algumas coisas, em alguns momentos a gente achar alguma coisa tosca, ter alguma situação que as pessoas jamais iam agir daquele jeito, mas no geral é bem feito. Eu gosto especificamente do último episódio, que encerra tudo. Eles conseguiram contar uma história complexa em 8 episódios, que vão de 50 minutos a 1 hora. O design de produção é muito bom, a reconstituição de época eu achei excelente, daquela Londres de 1890 e de 1941, que estava no meio da Segunda Guerra, né? O futuro, que é 30 anos para frente da gente, também é na medida, sem exagero. No geral, eu fiquei bem entretido, acho que a trama é bem interessante. E para quem tem se interessar, Corpus tá na Netflix. Ô Marcudo, peraí, que eu não quero ter interpretação de texto errado aqui, mas eu achei, te ouvindo, que você falou que Corpus é melhor que Dark. É isso mesmo, Marcudo? Só para eu entender bem aqui. Falei que é mais fácil de entender, né? Isso já é uma vantagem. Mas as duas têm seu valor. Olha, eu assisti os 3 primeiros episódios até o momento. Eu tô curtindo, eu gosto da ambientação e tal, mas eu tô começando a sentir um cheirinho de 1899. E isso eu não tô gostando muito. Gente, seguindo aqui essa coisa suspense, né, mistério, né, busca aí de corpos e possíveis assassinos que o Marcudo iniciou aqui, eu trago a minha primeira dica, que se chama Assassinato no Fim do Mundo, lá da Star Plus. E eu vou começar fazendo a Lari torcer o nariz, porque ela adora quando eu faço analogias e comparações. Lari, é o seguinte, Assassinato no Fim do Mundo é uma mistura, tá? De Glass Onion e aquele universo meio Knives Out, que todo mundo gosta, gostosinho, com Millennium, The Girl with the Dragon Tattoo, aquele
topzera na fotografia, aquele visual da Lisbeth Salander, da Rooney Mara, sabe? Aquela coisa David Fincheriana, tem aqui nessa série. Sinopse rapidinha, gente, eu nem anotei, vou aqui no freestyle, hein? A gente tem uma escritora, né, vivida pela Emma Corrin, já vou falar um pouquinho mais dela, uma escritora de um thriller misterioso, onde a gente tem uma série de feminicídios, e ela vai investigar isso e escrever um livro, Metsu Imaginação, Metsu História Real. E ela vai ficar famosa e vai se juntar a um grupo de outras celebridades, né, pessoas conhecidas em suas áreas, né, muito inteligentes, que lá em cima, por um multimilionário da tecnologia, Elon Musk, e eles vão para um puta de um hotel no meio da Islândia para juntos descobrirem formas de dar uma brecada no aquecimento do planeta Terra. Parece tudo muito louco, mas vai fazer sentido quando vocês forem assistir, gente, eu prometo. Acontece que nesse encontro, logo no primeiro dia, uma das pessoas lá presentes, ilustres, vai ser assassinada, e aí ela vai passar a investigar da forma Sherlock Holmes dela. Muito interessante, gente. No elenco a gente tem a Emma Corrin, acabei de falar dela aqui, foi a primeira princesa Diana lá em The Crown, e que pra mim é uma puta de uma atriz. A gente tem o Harris Dickinson, que a Paulinha vai lembrar muito bem, porque ele é aquele modelete bonitão, loirinho, lá de Triângulo da Tristeza. Temos também o Clive Owen, que pelo menos pra mim andava meio sumidão, né? Fez uma coisinha ali, outra aqui, uma sériezinha da Apple TV Plus meio suspeita e tal. E temos ainda a nossa Alice Braga. Sabe aqueles papéis da Alice Braga que ela tem umas 3 falas por episódio? E a gente fica, será e tal? Os showrunners são a Brit Marlin e o Zal Batmangley, que há 7 anos conquistaram o mundo e o coraçãozinho do Marcudo com a cultuada série The Away. Gente, são 7 episódios, já tem 2. Terça-feira chega o número 3 e toda terça-feira, semanalmente, tanto aqui na Star Plus quanto na Hulu/FX, tem episódio novo. Vale a pena conferir, tenho certeza que vai virar a série do coraçãozinho de vocês, porque é boa demais. Eu tô assistindo, eu realmente gosto muito do trabalho da Brit e do Zal, que eles fizeram na Netflix, The Away, era muito diferente, interessante. E dá pra ver a mão deles aqui em Assassinato do Fim do Mundo. Eu só vi um episódio, mas a construção de clima, de tensão, a própria Islândia com isolamento, aquela neve ajuda bastante, a trilha meio incômoda, e tem aquele mistério que eles constroem muito bem, né? Eu acho que tá sendo bem legal. Olha, você usou a palavra mágica, Sancinha, The Away. Eu amo The Away, é maravilhoso. Adorei, inclusive fiz até vídeo, na época que eu fazia vídeo no canal do Armazém Pop lá no YouTube, até vídeo sobre The Away eu fiz de tanto que eu gostava dessa série. Então agora não tem como escapar. Eu, inclusive, tô até agora sem palavras, só posso garantir que eu vou dar o play. Quando você abre lá o catálogo do Star Plus, constantemente você vai ser impactado pelo Assassinato do Fim do Mundo ou pela minha segunda dica do dia. Vamos ver um whodunit honesto? Vamos ver um whodunit brazuca? Vamos ver um whodunit daqui de casa? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é pirulei? E muito bem feito, por favor. Pessoal, eu vim falar, minha segunda dica do hoje é Últimas Férias. Vai acompanhar um grupo de jovens terminando a vida escolar, eles todos são do mesmo clube, e decidem fazer a última farra juntos na casa de praia, que é uma praia paradisíaca, de uma das integrantes do grupo. E aí, meu filho, que era pra ser união, um pouquinho de putaria, um pouquinho de bebedeira e muita diversão, acaba se tornando um problema quando o corpo de um deles aparece morto no meio da praia. A gente vai passar 8 episódios de cerca de 30 minutos tentando entender essa trama. As atuações estão no ponto certo, excelente trabalho de direção e os diálogos, as relações que são travadas, a forma como a gente vai revelando e entendendo tudo o que foi acontecendo é extremamente inspirada. Vale a pena dar o play, você não vai se arrepender, dá pra comer com farinha em 1 ou 2 sentadas, eu arrisco dizer, e aí vem contar pra gente o que você achou de Últimas Férias. Paulinha, eu já assisti o primeiro episódio e eu gostei sim, eu vou dar continuidade. E outra coisa que eu quero só destacar aqui, que me chamou a atenção, são as praias que foram gravadas, porque tem tanto a Ilha do Melo, no Paraná, e tem em Santa Catarina, lá em Porto Belo. Eu achei o máximo e amei reconhecer minha terra. É isso que eu falo. Pra quem não conhece, Dona Lari é lá de Santa Catarina, então ela se sentiu representada por mais uma dica à brasileira. Eu tava vendo no IMDB, Paulinha, que não é um dos lugares mais confiáveis, e a nota média tava tipo 5,5, né, pra essa série. Eu pensei,
Se a Paulinha, né, que é uma autoridade, tá falando bem dessa série, outras pessoas também, e o elenco é muito bom, né, Paulinha, e a direção também é muito interessante, por que será que a turma tá nessa coisa de 5,5? Tem coisinhas proibidas? O que tá acontecendo, Paulinha? Conta pra gente. Sansa, foi bom até você tocar nesse assunto. Vou deixar claro que a série tem vários gatilhos, é importante pra quem vai assistir. Tem uma série de acontecimentos extremamente violentos, complicados. Então, acho que vale a pena ir com cuidado, tem que ir com parcimônia. Mas eu acredito que isso também pode ter atrapalhado na avaliação, com certeza. É uma série que é soco no estômago. Eu vim aqui hoje para trazer o Samurai de Olhos Azuis. Blue Eye Samurai é uma animação que tá lá na nossa querida Netflix e é uma animação que realmente tá num outro patamar, assim. Nós estamos falando de um negócio diferentão. Foi escrito pelo Michael Green e a Amber Noizumi, um casal, marido e mulher. Qual que é a história dessa animação? Lá no século XVII, o Japão vivia o período Edo. E o Shogun decidiu que estrangeiros eram proibidos no Japão e mandou todo mundo embora. E isso criou culturalmente no Japão uma coisa muito pesada de xenofobia. E aí as pessoas que eram mestiças eram consideradas aberrações. E é o caso do Mizu, ou da Mizu, que é a nossa protagonista. Por que eu estou dizendo o Mizu ou a Mizu? Primeiro que Mizu é um nome que pode servir tanto para homem quanto para mulher, e é a história de uma mulher que tem que se disfarçar de homem para continuar viva e também tem que se esconder para não mostrar que tem os olhos azuis. E esse é o título do nosso desenho aí, para que não seja morta, basicamente, porque as pessoas acham que qualquer um que é um mestiço, como eles falam de um jeito bem pejorativo na série, é uma aberração e tem que ser exterminado. E aí a Mizu sabe que na época que ela nasceu, havia 4 estrangeiros no Japão e, portanto, um deles deve ser o pai dela. E ela sai numa matança para acabar com essas 4 figuras. Olha, é pesado, não é animação para criança, isso já é a primeira coisa que a gente precisa saber. Porque assim, você olha lá, é bonitinho, parece Mulan. Você fala, ai que fofo, é Mulan. Não é, tá lá bem gritando assim, ó, 18 anos, tem de tudo. Sexo, nudez, ai que delícia! Morte, sim! Morte violenta. Que é isso, meu filho? Calma. Drogas. Chega! O que vocês quiserem pra colocar lá na classificação etária que não pode criança assistir, tem em Samurai de Olhos Azuis. Realmente uma obra-prima. 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, né, Marcudo? Eu não ligo pro Rotten Tomatoes que nem você. Eu ainda não entrei de vez em Samurai de Olhos Azuis, porque eu tô vendo Pluto, que é outra animação muito boa, a Netflix tá numa baita fase, mas eu vi o primeiro episódio, eu gostei bastante, tem muita coisa sobre o Japão feudal, mas essa é uma pegada meio diferente, a animação realmente é muito bonita. Eu só tenho uma crítica, que é o fato de não ser falado em japonês, e nem ter essa opção de áudio aqui no Brasil. Não faz o menor sentido uma produção dessa ser falada em inglês. Me lembrou como isso foi desastroso em O Tigre e o Dragão 2, que também é uma produção da Netflix. Bom, por falar em animações boas, eu já dei essa dica no WhatsApp, no Twitter, que é @zambeta, se alguém quiser me seguir. E eu tinha que trazer aqui porque é uma das coisas mais legais que eu vi esse ano. Eu vou falar de Planeta dos Abutres. É uma animação sobre um grupo de astronautas que participava de uma missão de uma grande corporação que não tá nem aí para eles, porque a nave deles, né, o cargueiro Demeter 227, se perdeu e a Demeter foi parar em cima do planeta Vespa, acho que esse é o nome. Deu um problema lá, alguns conseguiram fugir nos pods e o resto ficou lá nas câmaras criogênicas. E a gente acompanha algumas das pessoas que saíram da Demeter e estão tentando sobreviver lá no Vespa. O planeta é muito interessante, a construção de mundo é incrível. O nosso amigo Rafa, o cara da locadora, comentou com a gente que a melhor definição do termo alienígena que ele já viu, e eu concordo, porque a fauna e a flora daquele planeta são muito diferentes, mas ao mesmo tempo são muito familiares. E tudo isso se mistura com as viagens introspectivas dos personagens, que estão tentando sobreviver àquelas bizarrices, e eles passam por momentos de tensão e horror, e outros também muito bonitos, né? É um negócio bem diferente, eu sei que é capaz de muita gente não gostar, porque não é ação o tempo todo, tem muita exploração,
Mas eu gostei bastante, é uma aventura legal demais, a gente se apega aos personagens, sofre com eles, é tenso. A gente fica na expectativa de ver se e como eles vão sair daquelas situações. A série veio de um curta de 2016 e é produzida pela Titmouse, que é uma produtora premiada, que está por trás de animações que nem The Boys Diabolical, do filme Beavis and Butthead do The Universe. Também fez episódios de Love, Death and Robots. Então é um pessoal que sabe o que faz. E Planeta dos Abutres, com seus 12 episódios, com cerca de meia hora cada um, tá na HBO Max. Marcudo, você sabe que eu dou aula no curso de animação e os meus alunos estão descontrolados com essa série justamente por conta do design toda essa fauna e a flora que você citou, porque isso é algo que às vezes fica faltando, né, cara? Pensar no contexto todo, especialmente em animações, que às vezes, é trabalhoso pra caramba você ficar desenhando fundo, desenhando cada partezinha, mesmo com animações digitais e tal, né? Hoje em dia a gente já não pinta mais no acetato, mas mesmo assim. E eu fiquei super curioso para ver. Eu já dei o play no primeiro episódio, gostei bastante. E assim que eu terminar algumas outras coisas que estão aqui no caminho, vou cair dentro desse planetinha aí muito louco dos abutres. Marcudo, acho que o melhor elogio que eu posso fazer aqui, cara, é que eu vi os 2 primeiros episódios, tem uma duração bem legal, né, Marcudo? Tipo 25 minutos, com sono, e mesmo com sono eu falei, caralho, velho, que coisa incrível, como é bem feita, né? O professor mencionou de novo aí fauna e flora, mas a construção, né, os diálogos mínimos, me lembrou um pouquinho a Primal, né, o Primal que também, se eu não me engano, ainda tá na HBO, que é uma baita de uma animação, tem mais de uma temporada, e que é tipo obra-prima, assim, é um negócio que você fala assim, cara, é um roteiro muito elaborado, no Primal praticamente a gente não tem nenhuma fala, né, a ideia é ser uma coisa mais sensorial, digamos assim, mas que ao mesmo tempo tem muita filosofia por trás, cara, né, e eu adoro como as animações, diferente do que a gente tem no live action, consegue colocar mais conceitos filosóficos. Muito interessante, Marco, do Planeta dos Abutres. Comecei e vou até o final, hein? Você que reclama que eu não termino série, essa eu vou até o final. Você não está sonhando, é a minha voz de novo. E é a primeira vez, isso é inédito aqui nesse programa de Imperdíveis. Essa é a minha terceira dica. Eu queria falar rapidamente sobre Vale Escrito, a Guerra do Jogo do Bicho, que tá lá na Globoplay em 7 episódios, narrada pelo Pedro Bial, e que vai fazer você sentir emoção do começo ao fim. É uma série documental, e eu preciso dizer aqui que eu devo à minha amiga Maria Paula, maravilhosa, essa dica. Foi por causa dela que eu dei o play, ela insistiu, e ela não estava errada. Desde o começo a gente fica arrebatado, porque vai contar pra gente a história do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro e a relação tanto do Jogo do Bicho com as comunidades e com o carnaval. Para todo mundo que é brasileiro já ouviu falar no Jogo do Bicho, mas a gente sabe a origem. Ele vai contar lá desde a origem, que era um barão, que tinha um zoológico. Aí, para ele conseguir lotar o zoológico, ele inventou lá o Jogo do Bicho. As pessoas iam e podiam ganhar lá no final do dia. A coisa foi tomando grandes proporções, virou o Jogo do Bicho no Rio, que sempre foi ilegal, mas que começa a ter uma disputa de território, de espaço e de poder que é interessantíssima. Não deve em nada pra Game of Thrones. Não é possível que tu meteu essa, mano. Existem outras produções, eu nunca assisti, tá? A gente sabe que existem outras produções que abordam o tema, etc. Mas nessa daqui a gente vai ter entrevistas com bicheiros, com as famílias dos bicheiros. A gente vai entender quais são as divergências e quais são as brigas que existem ali no meio. Tem muita questão de assassinato, tem muita questão de violência, vai trazer prisões, etc. Mas vai trazer também essa história quase que mitológica da história do Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Eu garanto que vocês, assim como eu, vão se surpreender com a extensão dessa história toda. Vale o play, 7 episódios lá na Globoplay. Eu prometo que vocês vão gostar. Paulinha, se me permite aqui a dica da dica, tem uma série em 4 episódios na Globoplay chamada A Lei da Selva, também com depoimentos riquíssimos, que trata sobre o Jogo do Bicho. Eu não sei, né, Paulinha? Aí você fala pra gente, qual que é melhor ver antes? Né? Eu acho que A Lei da Selva é uma introduçãozinha melhor, e aí entra a história aí do Bial. Aliás, assim, ó, única crítica, eu não consigo imaginar toda essa emoção e envolvimento com o Bial narrando. Eu vou achar que ele vai falar quem vai sair do Big Brother, sabe? Eu tenho um problema com o Bial, Paulinha, me ajuda. Eu vou fazer um pedido pra todo mundo aqui nessa mesa, pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Dá o play, me diz depois de 5 minutos se você vai conseguir apertar o stop. Paulinha,
tá aí uma história que eu tenho muita curiosidade, porque esses dias eu tava conversando com o Prim sobre justamente o vício em jogos. É uma outra perspectiva, mas é algo que levou a conversa do jogo do bicho, porque aqui em Portugal tem muito hábito dos senhorizinhos, as senhorinhas que vão jogar, tipo, raspadinha, Euro Milhões, a galera fica viciada nisso. E o nosso papo surgiu por causa disso, e aí veio a dica do jogo do bicho, e eu fiquei assim, eu preciso assistir, porque eu acho isso muito intrigante, e eu tô contigo que eu fiquei convencidaça de que deve ser maravilhosa. Hoje eu não pude estar com vocês ao vivo e a cores, mas vou deixar aqui a minha dica 100% nacional para os meus imperdíveis desse mês de novembro. Eu estou falando aqui da minissérie Fim, que é baseada no livro de mesmo nome da Fernandinha Torres, que foi lançado lá em 2013 e que teve mais de 100 mil cópias vendidas. Gente, a minissérie Fim, ela é dirigida pelo Andrusha Waddington e pela Daniela Thomas e conta a história de um grupo de amigos lá do Rio de Janeiro que cresceu com aqueles pilares, né, da família tradicional brasileira durante a década de 60, 70, 80 e 90. A grande questão é que muita coisa mudou entre 60 e 90 e é muito bacana ver esse grupo de amigos, esposas e filhos e avós, por que não, se adaptando a essas mudanças. É muito, 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 muito bem feita, especialmente a parte da caracterização dos personagens, figurino, e acho que o que é imbatível são as locações utilizadas para mostrar um Rio de Janeiro antigo, né? Tudo muito bem feito, tudo muito bem gravado. Que aqui tem Fábio Assunção, alô Coringa, eu falei para você nessa, tá a cara do Coringa, o Fábio Assunção aqui, bicho. Tem a Marjorie Stiano, o Bruno Mazeu, a Laila Garim, o Telmo Fernandes, Heloísa Jorge e, por fim, tá maravilhosa, tá muitíssimo bem a Débora Falabella. Gente, a minissérie Fim está na Globoplay. Para quem não é assinante, o primeiro capítulo tá de grátis lá, tá bom? Para quem é, olha, gente, vale a pena. É uma baita de uma série. Parece que não, mas vai te abraçar, vai te levar. Recomendo com força. Alô, Globoplay! Patrocina nós. Terceira dica do dia da Globoplay, porque o Sansa ainda trouxe a da selva. Tem muita coisa boa saindo sempre, e esse mês calhou que na Globoplay a safra tá excelente. Obviamente que o Russo trouxe vai para uma vertente totalmente diferente do jogo do bicho ou das últimas férias, mas eu acho que é justamente isso, essa pluralidade de assuntos. Fim vai mexer com emoção, eu comecei a ver, tô gostando, não terminei ainda, mas o Fábio Assunção, como sempre, tá ótimo. Só um adendo que eu acho que é importante. Primeiro, leia um livro da Fernandinha Torres, Fim. Cara, 200 páginas, curtinho, você lê em 3 sentadas ou deitadas ou algo parecido assim. E é legal a gente falar que na série, a Fernandinha, né, e os outros roteiristas, eles optam por tratar de vários casais, né, e no livro o foco são as mulheres. A gente não tem os casais. Teve uma adição aqui que eu acho que deixou a narrativa ainda mais interessante do que é no livro, que é ótimo. Aliás, Fernandinha Torres, o que ela não faz, né? Vamos falar sério, né? Ela vai bem no drama, né, Paulinha? Comédia nem se fala, né? A mulher escreve livro, é roteirista, a mãe dela é a rainha da porra toda, né? Então tamo junto, Fernandinha, você é foda. Então vou recomendar agora o filme Quiz Lady, disponível lá no Star Plus. Ele é dirigido pela Jessica Yu e estrelado pela Awkwafina e a Sandra Oh. Esse filme é uma comédia gostosinha pra ver num domingão despretensioso como esse aqui que a gente tá gravando esse episódio. A premissa é super simples. A gente tem a irmã mais nova que assiste diariamente o mesmo programa de quiz na TV à noite todos os dias, e a irmã mais velha, que não trabalha, bem doidinha, de bem com a vida, e vive como se tivesse pelo menos uns 10 anos a menos, e claro que ela vai chegar para desestabilizar aí a rotina super pragmática da caçula. E no meio do rolê, elas se metem em uma furada e precisam conseguir uma grana alta para se livrar de uma dívida da mãe delas. E nessa confusão aqui, a gente tem o nosso filme. Ela é uma comédia, a gente tem vários momentos engraçados diante dessa divergência aí das personalidades das irmãs, e sinceramente eu achei a Sandra Oh e a Awkwafina se divertindo muito nos papéis. A química delas com certeza dá um charme a mais, é gostosinho, vale o play. Lari, eu adoro essas duas atrizes, e a junção das duas, eu só de ver o cartazinho lá, o posterzinho na Star Plus, eu já comecei a rir
porque eu falei, pô, essas duas juntas, a Aquafina é muito engraçada, cara. Inclusive, procurem pela internet aí no YouTube, tem vários vídeos dela fazendo uns stand-ups, assim, é de morrer de rir. Então, ó, vale demais o play, vamos nessa. E é mais uma produção estrelada por mulheres, produzida por mulheres, e aí a gente tem que dar o valor, porque esse mundo masculino demais é bem chato, né? Então, vamos nessa, dando play nas menininhas aí. Queria dizer que o professor deu um easter egg do que a gente falou em As Marvels, hein? Episódio que vem antes desse, né? Vale a pena você descer um pouquinho aí o seu scroll. E ó, Lari, só pra reforçar sua dica, viu? A diretora aqui, a Jessica Yu, olha o que ela fez assim nos últimos anos, tá? Que ela dirigiu The Morning Show, This Is Us, o Quiz Lady que você mencionou, American Horror Story, Fosse Verdon e Billions. Queria dizer que eu vi o trailer, mas eu fiquei com uma sensação de que é meio que nem treta, tem potencial, mas fica só no potencial. Tome! É mais dramédia, que nem o Sansa ama, né? Tá difícil pra mim, ultimamente, achar uma comédia engraçada. É uma pessoa amarga, agressiva, negativa, hostil. Então eu vou dar aqui uma dica da dica, que é Doente de Mim Mesma, que estreou na MUBI essa semana. Essa sim eu curti. Bom, mas gente, pra fechar, né, cabe a minha tarefa aqui de encerrar esse programa super recheado pra vocês. E eu trago aqui Crescendo Juntas ou Are You There, God? It's Me, Margaret, que é um título muito mais legal, né? Crescendo Juntos. Se o Rafinha Veste Prada tivesse aqui, ele ia fazer coro comigo. O pessoal tá muito preguiçoso nas traduções. Queridos, eu queria dizer que eu adoro, eu não gosto dos anglicanismos, mas eu adoro a expressão coming of age, né? Porque ela define tão bem essa coisa tá começando, adolescência, descobertas, né? Essa coisa gostosinha. E é mais ou menos isso que a gente tem aqui. A gente tem a história da adorável garotinha Margaret, de 11 anos, que se muda para uma nova cidade e vai começar a contemplar tudo aí sobre vida, amizade, novos namoros e os mistérios da adolescência. Ela tem, gente, uma mãe super carinhosa, cuidadosa, muito preocupada também, e uma avó meio maluquete, que estão por si só buscando, né, cada uma a sua maneira, o seu lugar ao mundo. O roteiro e a direção é da Kelly Fremont Craig, que já tinha matado a pau, na minha opinião, lá em Quase 18, e que aqui dá uma lapidada, pelo menos pra mim ela dá uma evoluída, tanto no roteiro quanto na forma elegante que ela vai escolher pra fazer os seus enquadramentos e contar a sua história. Falando um pouquinho aqui do elenco, gente, ele vai no Menos é Mais, né, e conta com coadjuvantes menorzinhos e praticamente 4 personagens. A gente tem o pai vivido pelo diretor e cada vez melhor ator Benny Safdie, né, que esse ano esteve também lá em Oppenheimer, é legal lembrar. A mãe é interpretada minuciosamente pela maravilhosa Rachel McAdams. A avó é aqui da sempre perfeita, pelo menos pra mim, Kate Bates. E pra fechar com chave de ouro, a garotinha é a Abby Ryder Fortson, que talvez alguém aqui lembre, né, professor? Como a filhinha do Homem-Formiga há alguns anos, e ela tá um encanto. Gente, filminho indie, é o famoso Feel Good Movie. 1h45, Marcudo, preciso dizer que é uma dramédia, tá, Marcudo? A dramédia, eu gostei da dramédia, às vezes acontece, tá? Muito gostoso, muito crocante. Tá esperando o seu play lá na HBO Max. Só de falar em Kathy Bates, eu lembro que, sei lá, a cada 3 meses eu sonho que ela tá martelando meu pé amarrada numa cama e tem um pesadelo e penso, meu Deus, socorro! Eu jamais vou esquecer essa mulher em Misery. Eu gostei da dica do Sansa, primeiro porque a 79ª dica que a gente traz no programa de hoje, né, que teve várias dicas das dicas. Segundo, porque eu achei que é um tema que a gente ainda não tinha trabalhado aqui. Então, assim, Coming of Age é um tema bacana, eu gostei, vou colocar na lista, não sei se no topo, confesso, mas eu vou dar uma chance. Gente, vamos relembrar onde estão os nossos imperdíveis do mês para você fazer a sua listinha, que não é pequena dessa vez, hein? Vamos lá. As séries Corpus e Samurai de Olhos Azuis, assim como o filme Naiad, estão lá na Netflix. As séries Fim, Vale o Escrito e também A Lei da Selva estão lá na Globoplay, chama nós. As séries Assassinato no Fim do Mundo e Últimas Férias, além do filme Quiz Lady, você encontra na Star Plus. A série Planeta dos Abutres e o filme Crescendo Juntas, que tradução, hein? Estão lá na HBO Max. E o filme Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, espera por você na sala de cinema mais próxima.
Ô, Sancinha, e o Senta Que Lá Vem Spoiler, onde o pessoal encontra, hein? Ô, Laripos, eu achei que você nunca fosse perguntar, viu? O SQLVS, que desde 2019 tem programas todas as semanas, você encontra, curte, segue e se inscreve em todos os tocadores de áudio e também no YouTube, X-Twitter, TikTok, Instagram e também no site www.sqlvs.com.br. Ufa! Me despedindo aqui dos meus queridos amigos. Muito obrigado, viu, gente? Pessoal, foi demais estar aqui com vocês e eu vou mandar esse episódio para todo mundo que tem a audácia de dizer que o SQLVS não valoriza cinema e série nacional. É isso mesmo, Lari. Eu também vou fazer a mesma coisa. Vou, inclusive, ganhar pontos com os meus aluninhos lá de cinema e animação, que adoram falar, poxa, prof, você só fala das coisas gringas. Por falar em cultura nacional, o nosso querido professor está com um programa na Rádio Cultura. Conta pra gente, professor, manda bala. É verdade, Sansa. Eu estou lá com o Armazém Pop, na Rádio Cultura Brasil, todos os dias, 77,9 FM, e também no Spotify, falando todos os dias sobre trilhas sonoras brasileiras. Eu vou de filme até aquelas novelinhas que o Marcudo adora. Ele gosta. Valeu. O programa é maravilhoso, tem que ouvir o professor. E assim como a Lari, eu também vou mandar esse programa, mas eu vou mandar pra todo mundo, porque tem dica pra caramba, pra todos os gostos. Não dá pra reclamar, o SQLVS brilhou no Imperdíveis de Novembro. Beijo, obrigada.